Maravilhoso. Está sobrando dinheiro nesse país. Tomé, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ao invés de fazer alguma coisa nessa crise institucional que está acontecendo no Brasil, com o judiciário, o Senado, ele poderia estar fazendo frente a todo esse anseio popular por respostas. Ele colocou em pauta para a próxima sessão a PEC que prevê o benefício do salário para juízes que havia sido extinto há 16 anos. O adicional por tempo de serviço, também conhecido como quinquênio, gera o aumento automático de 5% nos salários a cada 5 anos. Além, claro, das etc., é 5% ali na lata. Não importa se o país acabou, não importa se a população passa fome, o juiz, o promotor federal vai ter lá o quinquênio, tá? A decisão, ela prevê o pagamento retroativo com correção pela inflação desde junho de 2006. Diante das críticas aos valores, o Conselho da Justiça Federal, que representa a categoria, afirmou que qualquer estimativa aleatória de valores não tem fundamento técnico, ou seja, se limita a um mero palpite. Ela mesmo aprovou, né, esse pagamento na Justiça Federal, a gente viu isso nessa semana. Tem juiz que vai receber 2 milhas, você está ouvindo bem, 2 milhões, tá? Aí fala, tem que valorizar o juiz. Claro que tem que valorizar o juiz. Mas o juiz, ele tem um salário, ele vai ter uma aposentadoria integral, ele tem 60 dias de férias, ele trabalha quando e como ele quer. Ele não tem penalidade se não aplica a lei. Faça chuva ou faça sol, enquanto o brasileiro perdeu renda e até perdeu emprego na pandemia, todo final do mês o salário do juiz estava na conta dele, mesmo não tendo audiência, mesmo não tendo absolutamente nada. E tem mais, ele tem adicional de escola para o filho, tem lá o auxílio paletó, tem o auxílio habitação, ele tem um monte de coisa que no final do dia, tem o plano de saúde, o salário dele ele não mexe para nada. Aí como é que o povo vai aceitar isso, Tomé? Os deputados federais, senadores já se aprovaram um aumento que vai custar R$500 bilhão. Os juízes, a gente está vendo aí que tem juiz que vai receber 2 milhões a título desse penduricalho. Como é que a gente fica discutindo, frente a isso, a questão da possibilidade ou não da manutenção do Bolsa Família por 4 anos? Que vai chamar, o Auxílio Brasil vai voltar a chamar Bolsa Família. Não é? Aos olhos do povo está sobrando dinheiro no Brasil? Está tudo errado. Tá tudo errado. O Brasil é tudo errado. Como que vai se dar aumento para o poder legislativo, executivo e judiciário num país que está deficitário? Num país onde tem policiais que colocam sua vida em risco para ganhar salários às vezes de R$2.500 por mês, onde o professor ganha mal, onde nós temos uma sociedade que muitas vezes não tem um hospital. Tá tudo errado no Brasil. E sabe qual que é o pior? São eles mesmos que decidem o que vão fazer. Como assim aumentar o salário de deputados e senadores? Que história é essa? Eu acabei de me eleger deputado. Eu sou totalmente contra isso. O deputado é um servidor público. Ele tem que trabalhar e a média do salário dele devia ser a média de algum comparativo com o que ganha a sociedade brasileira. Sabe quanto ganha hoje? Qual que é a média do salário do país inteiro, Pavinato? Acho que não chega em R$1.350. É com isso que as pessoas vivem, é com isso que as pessoas comem, é com isso que as pessoas pagam aluguel, é com isso que as pessoas educam os filhos, usam para poder, né, vestir as famílias, comprar remédio. Olha só o que nós estamos falando. Não se pode aumentar salários de funcionários públicos de primeiro escalão enquanto o país não der lucro. Por isso que nós estávamos animados com o governo do presidente Bolsonaro, porque as estatais voltaram a dar lucro. O governo passou a dar certo. Exportação, importação. Cortou-se as tetas da corrupção que acontecia, que era sistêmica no país. Nós não vimos casos de corrupção sistêmica em ministérios, em estatais. Muito pelo contrário. E hoje nós vamos fazer o quê? O que o povo brasileiro pode fazer? É ir para as ruas, é se manifestar. Só que estão começando a colocar que as manifestações podem ser antidemocráticas.
Se você encontrar um político na rua e eventualmente se exaltar em dizer para ele que ele está usando o dinheiro, né, a qual ele está lá para poder representar a sociedade de uma maneira ruim, isso pode se tornar um crime para calar as pessoas. É esse país que nós queremos viver, Pavinato? Não é. E olha, parece o seguinte... esse país, o Kobayashi, ele colocou aqui no primeiro comentário que quem paga é quem produz, é quem trabalha.